Olá, malta do funk! Bem-vindos ao Exame GD, propostas de resolução do Exame Nacional de Geometria Descritiva A 2021, primeira fase, código 708. Tanto que fazer. Número 1. Determina o ponto I comum aos três planos alfa, delta e beta dos quatro. O plano alfa é definido pelos seus traços e contém o ponto A 0, 6, menos 3. O traço horizontal de alfa faz 45 graus, abertura para a esquerda, com X. O traço frontal de alfa faz 50 graus, abertura para a esquerda, com X. Pelo ponto A, vou passar uma reta horizontal que faz 45 graus, abertura para a esquerda, com o plano frontal de projeção. Esta reta tem um traço frontal chamado F. Pela projeção F2, posso passar o F de alfa com 50 graus, abertura para a esquerda, com X. F de alfa cruza X neste ponto e por este ponto vai passar o H de alfa com os seus 45 graus, abertura à esquerda. O plano delta de rampa é perpendicular ao plano beta 24, ou seja, os traços vão ser coincidentes. E o traço frontal tem 5 de cota, ou seja, H de delta vai ter menos 5 de afastamento. Agora vou intersetar alfa com o beta 24. A reta H tem um ponto do beta 24, é o ponto B. E o ponto em X, onde se cruzam os traços de alfa, também é do beta 24. Chamei-lhe C. B e C vão formar a reta I, que é a interseção de alfa com o beta 24. Agora vou intersetar alfa com delta. F de alfa cruza F de delta, produz o ponto F'. H de alfa cruza H de delta, produz o ponto H'. Estes dois pontos unidos vão formar a reta I'. E as projeções I'1 e I'2 cruzam-se exatamente em cima da reta I. E só aqui estará o ponto I que nos pediram. Conclusão, a reta I nunca foi necessária. I' era suficiente. Número 2. Determina as projeções de um retângulo ABCD pertencente a um plano oblíquo θ. O plano θ contém o ponto M do eixo X com 2 de abscissa. O traço frontal de θ faz 50 graus, abertura para a direita com X. O ponto A, menos 3, 3, 2 e B, com 6 de afastamento, são dois vértices do retângulo. Pelo ponto A, vou passar uma reta frontal, F, que pertence ao θ. Esta reta frontal tem um traço horizontal H. Unindo as projeções H1 com M1, obtenho o traço H de θ. Vou fazer também uma reta frontal pertencente ao θ com 6 de afastamento. Esta reta F' vai conter o ponto B. Vou rebater o θ usando F de θ como charneira. Por isso, F de θ já está rebatido e M também. Por H2, vou passar uma perpendicular à charneira e com o compasso faço o centro em M rebatido, abertura até H1 e rodo o arco até chegar à perpendicular à charneira. Lá fica H rebatido. H rebatido liga com M rebatido e descobrimos H de θ rebatido. Por H'2 passo uma perpendicular à charneira até H de θ rebatido. Lá está H' rebatido. Pelos H's rebatidos vou passar as retas F e F' rebatidas devidamente paralelas ao F de θ rebatido. Por A2 passo uma perpendicular à charneira até F rebatida. Ali está A rebatido. AB mede 8 cm. Com o compasso faço centro em A rebatido, abro 8 de raio e corto a reta F' rebatida. Lá está B rebatido. O vértice D pertence ao plano frontal da projeção. Significa que é um ponto do F de θ. Por isso, faço uma perpendicular ao lado AB rebatido, a começar em A rebatido e a terminar em F de θ rebatido. O ponto D já está rebatido e contra-rebatido. O ponto C descobre-se fazendo paralelas aos lados AD e AB. C rebatido ficou sobre F rebatido. Por B rebatido e C rebatido, passo perpendiculares à charneira até às projeções frontais das retas às quais pertencem.
e assim descobri C2 e B2. Já tenho uma projeção do retângulo. D tem afastamento 0, C e B terão afastamentos 3 e 6, respectivamente. E assim, sabendo as projeções horizontais, fiz a projeção horizontal do retângulo. Número 3. No enunciado em papel, há uma gralha. Não, não é esse tipo de gralha. É que em cima diz a reta oblíqua R e em baixo diz a reta R é frontal. Depois corrigiram na internet, mas vamos ao que interessa. Determine as projeções dos pontos X e Y comuns à reta R e à superfície de um prisma oblíquo de bases regulares triangulares. As bases do prisma pertencem a planos horizontais. Os vértices R, menos 3,09 e S, menos 8,59, pertencem à base de maior cota. Na projeção horizontal, posso construir um triângulo equilátero usando o valor R1S1. Portanto, descobri o ponto T, que também tem 9 de cota. O prisma tem 7 de altura e as suas arestas laterais são frontais. O vértice S' da aresta lateral SS' tem 0 de abscissa. Então, a cota da segunda base é 2 cm e está neste plano gama. S'2 estará no referencial YZ. Portanto, posso já fazer uma aresta lateral SS', sabendo que o afastamento de S' é o mesmo que S, 5. As outras arestas laterais serão iguais em tamanho e em posição. E assim fiz a partir de R2 e T2 para descobrir R'2 e T'2. O afastamento de R' e T' é igual ao afastamento de R e T, respectivamente. Portanto, o prisma já está feito. A reta R é frontal e contém o ponto P, 8, 2, 10. A projeção frontal de R faz 30 graus abertura para a esquerda com X. Vou criar um plano frontal que contém a reta R. Chamei-lhe ômega. E vou seccionar o prisma com o plano ômega. Essa secção produz os pontos A, B, C e D. Portanto, 2 pontos em cada base. Portanto, A e B têm a cota 9, C e D têm a cota 2. Vou unir as projeções frontais dos 4 pontos e tenho a projeção frontal da secção que ômega produziu no prisma. Esta figura de secção interseta a projeção R2 no ponto X e Y. Estes 2 pontos vão agora projetar-se em baixo sobre R1, porque têm o afastamento 2. As invisibilidades são, na projeção frontal, toda a reta está escondida pelo prisma, e na projeção horizontal, só à esquerda do X é que a reta passa a visível, porque já está por cima do prisma. De X para a direita, a reta fica dentro ou por baixo do prisma e só reaparece à direita de B1. Número 4. Determine as sombras, própria e projetada nos planos de projeção de um cone oblíquo de base circular contida no plano frontal. O vértice V do cone pertence ao eixo X e tem 0 de abscissa. O eixo do cone é de perfil. O centro da base é o ponto O do plano bissetor beta 3 e tem 8 de afastamento, ou seja, o O tem 0,88. O diâmetro da circunferência da base mede 8 cm, ou seja, tem raio 4 e estará em verdadeira grandeza na projeção frontal. Na projeção horizontal, a base parece uma linha paralela a X. A projeção frontal só ficará completa com 2 geratrizes tangentes à base. Então, vou fazer a mediatriz entre O2 e V2 para saber este ponto médio. Concentro neste ponto médio e abertura até O2 faço um arco que corta a base nestes 2 pontos. E vou unir estes pontos à projeção V2. Depois, na projeção horizontal, uni V1 aos extremos da projeção horizontal da base. Vou fazer agora o plano frontal que contém a base. É o plano π. Agora vou passar pelo ponto V uma reta L com a direção luminosa convencional.
Esta reta interseta o plano π no ponto I. Pela projeção I2, vou passar tangentes à projeção frontal da base. Para isso, faço a mediatriz entre I2 e O2, para saber este ponto médio. Concentro neste ponto médio e a abertura até O2, faço um arco que corta a base nos pontos T e T'. Vou unir T e T' com o ponto I, formando as retas T e T' que pertencem a π. Vou unir também T e T' com o ponto V para ter as geratrizes da linha separatriz. Essa linha faz o seguinte circuito: T, V, T' e contorna a base pelo lado direito. Agora vou achar a sombra dos pontos que existem. V coincide com a sua própria sombra. T produz sombra no plano horizontal de projeção. T' produz sombra no plano frontal de projeção e O produz sombra em X. Vou unir TS1 com VS e T'S2 com VS. A sombra da base vai dividir-se em duas partes. Uma parte circular por cima de X, por isso O sombra serve para fazer este arco, que é a sombra projetada da base no plano frontal, e para em X. A parte de baixo será elíptica. Então, eu vou marcar múltiplos pontos, A, B, C, D, nesta parte da base, por baixo, e vou achar a sombra destes 4 pontos. Lá estão. Com a ajuda destes pontos, eu posso completar a sombra da base, que é uma curva elíptica. Depois, preenchi a mancha da sombra projetada e a mancha da sombra própria do cone. Número 5. Represente em axonometria clinogonal cavaleira uma forma tridimensional composta por dois prismas retos de bases regulares triangulares. A projeção axonométrica de Y faz 130 graus com X e 140 graus com Z. A inclinação das projetantes é de 55 graus. Os dois prismas são iguais, ambos têm 2 de altura e as bases são paralelas ao XZ. Quer dizer que as bases vão estar todas em verdadeira grandeza. Do prisma 1 conhecemos o vértice A, 6, 5, 9 e B, 6, 5, 0. Primeiro vou rebater Y. Depois marco a abscissa e a cota de A e descobri A2. Em Y rebatido marquei 5, passei uma projetante que vai até Y e de Y tiro paralela a X que vai ao encontro da paralela a Y que veio da abscissa. E assim tenho A1. De A1 subi paralela a Z e de A2 avancei paralela a Y. Assim descobri A. B só é diferente na cota, que é 0. Com o valor AB vou fazer um triângulo equilátero, de modo que o terceiro ponto esteja à esquerda de AB. E assim tenho a perspectiva da primeira base deste prisma. Se são pontos da base de menor afastamento, então vou fazer em Y rebatido mais 2 cm de afastamento e faço outra projetante até Y, de Y paralela a X e depois prolongo a paralela ao Y e fiquei a saber a posição da segunda base. A partir deste ponto, vou fazer um triângulo equilátero igual ao primeiro. E assim tenho a perspectiva da segunda base e a perspectiva do prisma completo. Do prisma 2, conheço o ponto D, 11, 5, 0, fácil de marcar, e o ponto E, 11, 5, 9, também simples, e estes são pontos de maior abscissa da base de maior afastamento. Então, à direita do D e do E vai haver um terceiro ponto. Com a medida DE faço outro triângulo equilátero e depois no Y rebatido faço 2 cm para baixo e trago uma projetante até Y e uma paralela a X que vai ao encontro da paralela ao Y. E a partir deste ponto aqui vou fazer outro triângulo equilátero igual aos outros para fazer a base de menor afastamento do prisma 2. Finalmente, vou pôr só em destaque as arestas do sólido resultante que são visíveis.